Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Iau e Yausha, os Mandamentos, correto? Hoje eu vim trazer aqui o livro de Ishaial 53. Ishaial 53. Então, ultimamente, né, temos ouvido uma pregação não objetiva, né? Que Yausha veio levar sobre si as nossas doenças, as nossas transgressões, os nossos pecados, ele levou sobre si. E há um questionamento sobre esse fato, né? Porque quando você ouve uma pessoa falar, um pregador, um líder, Jesus levou sobre si, né, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado, mas a interpretação, quando a gente ouve uma pessoa falar dessa forma, a gente tem como se tira a responsabilidade, né, nossa, e dá toda em cima, né, de Yausha, de Jesus, né? Então, como Jesus, quando eu falo Jesus, é porque os pregadores, né, se referem a Yausha dessa forma. E a gente fica meditando, né, e voltando a ler, né, o livro de Ishaial, Isaías, né, que é um profeta, né, messiânico, um profeta que anunciou a vida do Mashiach, onde os judeus, né, eles não consideram esse profeta como um profeta que veio anunciar, né? Eles consideram esse profeta como veio anunciar sobre eles, sobre o povo, né? O povo hebreu, o povo de Israel, né? E a gente lendo esse texto coloca com credibilidade ao profeta aos livros, né, dos evangelhos, né? Porque tudo que o profeta anunciou aconteceu no livro dos evangelhos. Então, o livro dos evangelhos testemunha o que o profeta Ishaial, né, Isaías, disse a respeito do Mashiach, né? Então, por isso que cremos que o livro de Ishaial se refere ao Mashiach de 2000 anos atrás, né, que veio, foi flagelado, né, e foi humilhado e foi torturado, né, no madeiro, por ser justo, né, por pregar, anunciar a Torá verdadeira do seu pai, porque ele veio para isso e para isso ele morreu, né? Por isso ele morreu por anunciar o evangelho do seu pai, né? Tanto é que ele disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas veio fazer a vontade do seu pai, né? E seu pai não cochichou no ouvido dele lá no Chamaim, né, e mandou ele falar o que ele falou aqui. Não, ele teve que ler a Torá do seu pai. Mandamentos, estatutos e juízos, né? Uma regra, né, de um povo, de uma nação, especificamente a nação de Israel, dos hebreus, que no decorrer dos anos, dos séculos, falharam, né, antes do Mashiach, e vieram os profetas também anunciar essa mesma Torá. Então ouvimos, né, dos pregadores, né, que essa aliança, né, perpétua, né, decretada pelo Altíssimo, acabou, está caduca, e teve, né, e o seu filho teve que vir se rebelar contra o seu pai e fazer uma nova aliança no seu sangue. Não, não foi bem assim. E o texto não nos diz isso, né? Como os pregadores anunciam, né, e tiram a responsabilidade dos homens e colocam em cima de Yausha, né, toda a responsabilidade. Então o que nós temos anunciado é que Yausha veio anunciar o evangelho do seu pai e veio cumprir, obedecer e deixar como exemplo, né? Por isso que ele foi calado, né?
Ele foi calado porque ele veio trazer o exemplo, e as pessoas viam e se voltavam para o Pai, para o Altíssimo, através do Filho de Yahushua, o Mashiach, o justo, né? Ele morreu não para levar as nossas transgressões, como mágica, né? Como é anunciada, como se fosse mágica, né? Ele morre e leva, não. Ele veio dar o exemplo. E aí, pela atitude do nosso primogênito, do nosso irmão mais velho, nós refletimos, né? Meditamos e analisamos por que um justo, sendo justo, né, morreu por causa da minha transgressão, da minha rebeldia às regras e à palavra, né, do Pai, para o nosso bem, para cessar toda a maldição. Então eu trouxe aqui hoje o livro de Yeshayahu, né, porque eu tenho lido, né, esse livro de Yeshayahu e tenho visto, né, contradições naquilo que é anunciado, e usando os nomes sagrados, né, usando os verdadeiros nomes sagrados, e os pregadores, né, que dizem, né, referindo ao Altíssimo e ao seu Filho, anunciando contradições sobre esse texto. Então vamos ler hoje o livro de Yeshayahu, Isaías 53. Lermos juntos. Eu repito, eu não sou pastor, não sou rabino, não sou nenhum estudante de teologia, eu sou um leitor. O leitor da Bíblia, né, dos livros sagrados. Eu gosto dessa escrita, né, que vem com os nomes sagrados, que é de origem hebraica, né? E a gente vamos ler junto e meditar sobre o livro de Isaías, Yeshayahu 53. Vamos lá, pessoal. Quem creu na notícia que ouvimos? Para quem foi revelado o braço de Yahu? Quer dizer, o profeta está se referindo ao Altíssimo, correto? E cresceu como um broto perante ele, desde a terra seca, não havia nele figura imponente, nem esplendor aos nossos olhos. Sua imagem não era atraente, era desprezado e desamparado entre os homens, homem de dores e conhecido em enfermidades. E escondiam dele a face, era desprezado e não o considerávamos. Quer dizer, é o justo que veio cumprir a Torá do seu pai, né? Que veio anunciar e veio dar o exemplo e não foi considerado, né? É como você quer dar um conselho a alguém que você tanto ama e essa pessoa não segue esse teu conselho, né? Não segue essa tua palavra, essa tua instrução, e ela segue o caminho que ela acha melhor para ela e acaba quebrando a cara. Então, é mais ou menos isso, é o exemplo. O que foi Yahushua na terra, quando veio anunciar a Torá do Pai, né? Hoje as pessoas ouvem várias vozes, né? Várias palavras e esquecem da palavra do Pai, né? Hoje vemos líderes religiosos virando celebridades, né? Se tornando popstar. Tem pregadores, sacerdote para todos os gostos, sacerdote humorista, sacerdote boiadeiro, sacerdote de todos os tipos, né? Pregadores de todos os tipos, e as pessoas seguem esses ventos e esquecem o primordial, né, que o Pai nos deixou para cessar a maldição em nossas vidas, né, no nosso dia a dia, para que tudo corra bem. Então, bom, vamos ler a Torá, a profecia de Yeshayahu, que acredito eu que se refere ao Mashiach de 2000 anos atrás, certo? Verdadeiramente as nossas enfermidades ele levou e suportou as nossas dores, e nós o considerávamos por aflito, ferido do Criador e humilhado. Quer dizer, ele levou
em questão de que? De ele dar o exemplo, né? Quer dizer, ele levou as nossas enfermidades desde o momento que seguimos, né, a sua instrução. A sua instrução, qual seria a sua instrução? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Vai e não transgrida mais, não adultere mais. Zaqueu, devolva o que você roubou, Zaqueu. Vá e dê tudo aos pobres, disse a ele ao jovem rico. Yahshua veio anunciar a Torá do seu pai e não abolir. Ele não veio abolir a Torá do seu pai. Ele veio sim anunciar a Torá do seu pai. Também anunciada pelos profetas quando seu povo transgrediu e deixou totalmente as regras e as instruções do Altíssimo, se prostrando a falsos ídolos, a falsos deuses, a falsas divindades. E isso aconteceu várias vezes, né, no decorrer dos séculos. Por último, o povo estava no engano, na mentira. Eles fingiam, né, que seguiam a Torá do Pai, mas eles viviam em falsidade, em hipocrisia, né? Então, Yahshua veio para despertar o povo que deveria seguir o Pai em sinceridade, no Ruach Kadosh, no exemplo do Mashiach. Ele veio dar o exemplo. Yahshua não veio ser idolatrado, não veio ser venerado, como faz as religiões. Ele veio para dar o exemplo, né? E veio, por isso que ele disse, expulsarão espíritos imundos, malignos em meu nome, curarão, mas eles não vivem a Torá. Eles vivem do jeito que eles querem. Eles vivem nos seus próprios desígnios, nos seus próprios pensamentos. A Torá é o pensamento do Pai, que Yahshua veio anunciar, que os profetas veio anunciar. É a aliança restaurada, renovada. E sim, é a nova aliança, a aliança perpétua, que veio restaurar sem hipocrisia, sem falsidade. Mas ele foi ferido por causa dos nossos crimes. Aí está a diferença. Por causa dos nossos crimes. Um justo foi ferido por as nossas transgressões, porque éramos rebeldes e não ouviam, e não queremos ler, né? Não queremos pegar a Torá e seguir aquela instrução. Então éramos cegos, né? Não tínhamos ouvidos, éramos surdos, porque não queríamos seguir a instrução dessa Torá para o nosso bem, para cessar a transgressão e ter bênção sem medida. Esmagado por causa das nossas ofensas. Está bem colocado isso, né? O castigo da nossa paz estava nele, e na ferida dele fomos sarados. Quer dizer, por causa do castigo do justo, né, refletimos, né, trazemos para a nossa mente uma reflexão como transgressor e colocamos no lugar de Yahshua, que foi torturado, morto, né, por causa de cumprir e obedecer. Um justo foi morto por nossa causa. Era para nós sermos amaldiçoados por nossas transgressões. Então aí está a diferença aí. Opa, não, eu tenho que seguir o exemplo de Yahshua, obedecer e seguir as instruções do Pai. É isso. Isso que o texto está nos mostrando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, certo? Sem ler a Torá, sem observar, sem analisar. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas Yahweh fez cair sobre ele a transgressão de todos nós. Quer dizer, um justo foi castigado, foi maltratado, foi morto, né?
por causa das nossas transgressões. Quem matou Yahshua? Foi os judeus? Os romanos? Não. Yahshua tinha conquistado muitos romanos, tinha conquistado os oficiais, o próprio governador, e estava chegando até os ouvidos de César. Yahshua libertaria seu povo. Libertaria. Como Moshe libertou o seu povo do Egito, Yahshua libertaria. Mas deveria ter uma aceitação dos judeus. Mas foi os judeus que mataram Yahshua? Não foi. Foi a transgressão. Tanto que eram milhões e milhões de judeus, hebreus, que seguiam a Yahshua. Os discípulos eram de Yalda, judeus. Eram cidadãos judeus. Muitos seguiam. Então foi a religião que matou. Foi a política, foi o poder, o domínio, a ganância, a transgressão que matou Yahshua. Os interesses próprios políticos que matou Yahshua. Não foi especificamente os judeus. É como no dia de hoje, A gente está aí, as leis estão contrárias ao pensamento do Eterno. O certo é o errado é o certo. Só falta agora o mentiroso vai querer matar aquele que é verdadeiro. E é a injustiça que percorre em toda a terra. Pela opressão, quer dizer, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro. Então, o profeta compara ele como cordeiro, não que ele seja o cordeiro, mas como um cordeiro. É uma comparação. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, que vocês sabem que o ritual de cerimônia para cessar a transgressão era o cordeiro, que era feito nos rituais dos hebreus da época. Hoje os judeus não fazem porque tem que ter o templo. Então eram feitos esses rituais no tabernáculo. Era uma ordenança do Altíssimo ter um cordeiro puro, sem mácula, e ser levado para reflexão do homem. Como é que pode um cordeiro ser morto, não fez mal a ninguém, e eu pagar por um cordeiro que representa a pureza, que representa a obediência. O cordeiro ele é obediente. Se o pastor tiver um rebanho e conduzir aquele rebanho de cordeiros, ele conduzirá tranquilamente, porque o cordeiro conhece aquele pastor, e o pastor tem aquela autonomia de levar aquele rebanho de cordeiros, de ovelhas, para onde ele quiser, porque a ovelha conhece o pastor e está convivendo com ele ali bastante tempo. Então, o nosso pastor hoje é Yahshua, o nosso primogênito, o Mashiach. E deram-lhe a sepultura com os ímpios. Eu vou ler de novo esse aqui, Pela opressão e pelo juízo foi levado. E quem no meio da sua geração considerou que para eles foram cortada a terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Bem colocado. E deram-lhe a sepultura com os ímpios. Seu túmulo foi feito pelos poderosos, embora nunca tivesse cometido injustiça. Amém, gente? Aleluia. Muito poderosa essa leitura, muito poderosa mesmo. Nem houvesse engano na sua boca. Quer dizer, não havia maldade. Era o cordeiro, era como um cordeiro, Foi comparado com o cordeiro, não tinha maldade, Era obediente, era zeloso, se preocupava com as pessoas. Então Yahshua veio nos dar o exemplo, para nos levar até o Pai. Seguindo o seu exemplo, chegaremos até o Pai. Não há outro caminho, a não ser Yahshua, mas como exemplo. Como exemplo. Yahshua não pode ser idolatrado. Yahshua é para se seguir.
por seu exemplo como pessoa, como homem que teve na terra. Ele verá o fruto do trabalho da sua vida e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as transgressões deles levará. Pelo que lhe darei o seu guião com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, uma vez que ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o erro de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não é que ele levou, pegou uma mochila e levou, né? Quer dizer, o texto nos mostra que foi por causa dos nossos erros, né? Então a pessoa ela vai reconhecer os erros dela pela atitude do justo, que mesmo ele sendo justo, ele foi, né, punido como um transgressor, como um pecador, como um homem maligno. Então o texto quer dizer isso, né, que ele foi levado por causa, né, e pela reflexão dos homens, né, por um justo ser punido, o homem se arrependa e volte para o conceito do justo, como o próprio ladrão, né, fez, né, na cruz lá, madeiro, né, quando disse que estava sendo punido por ser impuro, por ser injusto, por ser transgressor, embora Yahshua não, enquanto o outro ladrão não aceitou a Yahshua e ainda mais o criticou. Espero que vocês tenham entendido, e é uma reflexão, né, que a gente faz, né, na leitura desse livro, né, esse livro maravilhoso de Yeshayahu, Isaías. Eu repito, eu não sou pastor, não sou líder, sou uma pessoa normal, né, que leio as escrituras, mas quero ler do jeito que ela é, não que é me imposta, né, pela religião, pelos líderes, onde eles fazem um sensacionalismo, né, das escrituras, como a escritura fosse um conto de fadas. Não é. É bem racional, ela é bem objetiva, e a gente está lendo essas escrituras para buscar um melhor entendimento e conhecimento, né? Espero que vocês tenham entendido, e se você gostou do conteúdo aí, né, dessas palavras sinceras, se inscreva no canal, vou postar mais vídeos, e vamos que vamos, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Fique na benevolência, na harmonia e no amor do Altíssimo e do nosso primogênito, seguindo o exemplo de Yahshua, o verdadeiro Mashiach. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.